Um condicionador de ar deve manter a temperatura de 20 graus Celsius no interior de um recinto, de dimensões 15 metros de comprimento, 5 metros de largura e 3 metros de altura. As paredes do ambiente climatizado têm 25 centímetros de espessura e condutividade térmica de 0,20 watts por metro grau Celsius. Aqui já fica uma coisa bem clara, a gente vai ter que tomar cuidado com essa unidade centímetro que aparece na espessura, já que o comprimento, a largura e a altura das salas foram dadas em metro, e até a condutividade térmica, que depende da unidade de comprimento, também apareceu em metro. Na sequência da leitura. Sabendo que a temperatura exterior é de 40 graus Celsius e que as paredes A, B e C não têm portas e janelas. Pergunta: qual a quantidade de calor em calorias? Aí aqui também a gente já precisa ficar esperto, porque se for indicado aqui a condutividade térmica, dependendo do watt, lembra que o watt é joule por segundo. Se eu quero a resposta em caloria, vai ter que rolar uma transformação aí. A ser extraído por condução através das paredes A, B e C pelo condicionador de ar a cada segundo. E o lembrete aqui, considere uma caloria como sendo 4,2 joules. Bom, interpretando o texto, qual é a situação que foi apresentada? A intenção é manter a temperatura no interior do recinto, levando em consideração que lá fora tem uma temperatura mais alta e aqui dentro eu quero deixar uma temperatura mais baixa. Ou seja, isso força um fluxo espontâneo de calor de fora para dentro do recinto. O objetivo, então, do funcionamento do aparelho de ar-condicionado é tirar calor à medida que ele entra. Nem mais e nem menos a cada segundo, mas a mesma quantidade que entra tem que ser a mesma quantidade que sai, já que a intenção é manter a temperatura. Isso acontece pelo fluxo de calor através das paredes, que acontece por condução, que afinal de contas as paredes são sólidas. Então, o objetivo da questão é verificar se nós lembramos, se nós sabemos e se nós conseguimos operar com o chamado fluxo de calor. Primeiro vamos lembrar que fluxo é representado pela letra do alfabeto grego, φ, é esse O cortadinho. Depois vamos lembrar que fluxo nem é uma grandeza física, é uma grandeza matemática. Representa uma quantidade durante um certo intervalo de tempo. Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor que vai atravessar as paredes por condução, nesse contexto, a cada segundo, pelo que foi especificado no texto. Quais são as características físicas, as grandezas físicas que determinam o fluxo de calor? Primeiro, é o material de que as paredes são feitas. Existem materiais bons condutores e materiais maus condutores de calor. A constante aqui é a condutividade térmica do material que constitui as paredes. Uma outra coisa importante, a área de cada parede a ser atravessada. Muita área facilita muito fluxo de calor, pouca área, pouco fluxo. É preciso lembrar que o fundamento da transferência de calor, ou seja, da energia térmica em trânsito, é que haja uma diferença de temperatura. Sem diferença de temperatura, não há fluxo de calor. E por último, a espessura das paredes. Ora, se as paredes são sólidas e o calor vai fluir por condução, ou seja, é a transferência de energia molécula a molécula. Quando eu tenho muita espessura, eu tenho muita molécula. Isso dificulta o fluxo de calor. Vice-versa. Desse modo, a gente lembra então que o fluxo de calor e a espessura são inversamente proporcionais. Agora, alguns detalhes que eu gostaria de chamar a atenção. Aqueles detalhes simplesinhos, mas que na hora da prova pode fazer a diferença, porque em dia de prova coisas estranhas acontecem, não esqueça. Primeiro, eu tenho a mesma letra representando duas grandezas diferentes na mesma expressão. Então eu usei T minúsculo para tempo e T maiúsculo para temperatura. Segundo, e ainda mais importante nesse caso, aqui aparece ΔT. A gente está acostumado a pensar no delta como sendo a variação de alguma coisa, nesse caso, a variação de temperatura. O detalhe aqui é que o delta não é variação. Como assim, Delfrânio? O que quer dizer o delta não é variação? Veja só, o que eu estou fazendo é comparar a diferença de temperatura que existe
entre o interior do recinto e o exterior do recinto. Então, delta não é a variação da temperatura ao longo do tempo. A temperatura lá de fora é dita 40 graus Celsius e permanece assim. A temperatura interna é 20 graus Celsius e é mantida assim. Então, o que esse delta representa? Apesar de ser a mesma letra de variação, mas esse delta é apenas a diferença entre as duas temperaturas comparadas. Nesse caso, como eu disse, dentro e fora do recinto. Então, delta aqui não é diferença, e sim, desculpa, não é variação, é sim diferença. Uma palavra que aparece para isso é gradiente. Isso é uma coisa que vem lá da matemática. Já apareceu em questão, não custa nada a gente dizer. Então, gradiente de temperatura é o mesmo que diferença de temperatura, ok? Agora vamos organizar as informações para a gente conseguir partir para a resolução. Como a questão fala aí de 3 paredes, então a área referente ao fluxo de calor nesse caso se tornou decisivo para resolver a questão, com o detalhe de que não foram dadas as áreas das paredes, e sim as suas dimensões. Então vamos para a interpretação. Primeiro eu tenho a parede A. Foi dito que o comprimento do recinto, ou seja, o comprimento da parede A, é de 15 metros. E que a sua altura, a altura do recinto, a altura da parede A, é 3 metros. O que significa dizer que a área dessa parede é 45 metros quadrados. Foi indicada a parede B como sendo a parede do fundo da sala. O texto disse que a largura da sala é 5 metros. E nós vimos há pouco que a altura da sala são aqueles 3 metros, o que deixa a parede B com uma área de 15 metros quadrados. Agora, o que parece ser decisivo nessa questão, e eu não sei se você pensou a mesma coisa que eu quando li a questão pela primeira vez, parede C. O detalhe é que quando você olha para essa seta, não te deu a impressão de que ela está apontando o teto do recinto? E aí isso me deixa com a vontade, entre aspas, de calcular a área, usando a largura do recinto e usando o comprimento do recinto. Mas repara, parede é parede, não é teto. Primeiro tem essa lógica. E depois, a figura foi desenhada de tal maneira que o recinto aparece como se fosse transparente, para que a gente pudesse ver aquela parede lateral lá do outro lado da figura, digamos assim, e que é oposta à parede A. Então, a parede C a que se faz referência é a parede oposta à parede A. O que significa dizer, nesse recipiente com o formato de um paralelepípedo, que a parede C tem uma área igual à parede A, que também seria, então, de 45 metros quadrados. Logo, quando se fala a área total utilizada nessa questão, referente às paredes A, B e C, nós teríamos a soma de 3 valores: 45, 45 e 15, o que nos deixa com um valor total de 105 metros quadrados. Vale a pena mencionar que o texto diz que essas paredes não têm portas ou janelas. Se tivesse, o que acontece? Como, por exemplo, a parede aqui da entrada do recinto. Nós teríamos que descontar a área da porta, ok? Mas não é o caso que ele deu uma simplificada, se é que eu posso dizer assim. Bom, vamos então agora fechar os dados na expressão e terminar o cálculo. Fluxo de calor, nesse caso representando uma quantidade de calor que eu estou querendo descobrir qual é, que vai fluir a cada segundo, o próprio texto já especificou o tempo. As paredes têm uma condutividade, foi indicada lá como 0,2 watt por metro grau Celsius. Repara que eu não escrevi como fração, aqui eu botei os expoentes menos 1, expoente negativo. A área referente às 3 paredes, nós calculamos agora há pouquinho, 105 metros quadrados. E o ΔT, que é a diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna, que nesse caso vai dar 20 graus Celsius. A espessura das paredes foi indicada como sendo 25 centímetros, e a gente já tinha chamado a atenção
que ia ter que transformar isso para metro, então já vou escrever direto 0,25. Olha por que eu tomo cuidado de colocar as unidades de medida, para eu ter certeza que eu estou fazendo a conta certinho. Metro a menos 1, se vier aqui para baixo, junta com esse metro e vira metro ao quadrado. Grau Celsius e grau Celsius a menos 1. E eu ainda posso ver que de um lado da equação eu tenho segundo e do outro lado eu tenho joules por segundo. Tudo bem falar assim do watt? O que significa então dizer que a quantidade de calor que eu vou calcular através dessa conta que eu estou fazendo vai ficar medida em joule. Por isso que o elaborador escreveu lá no final: considere uma caloria como sendo 4,2 joules. Isso aqui é para me dar um lembrete. Eu vou ter que fazer essa transformação ainda. Então já vou antecipar aqui e dizer que um joule seria uma caloria dividido por 4,2. Desse modo, então, como é que os números ficaram? Quantidade de calor é dividido por 1, eu já nem vou mais escrever. Ali ficou 0,2, as unidades não vou mais colocar, já estou despreocupado delas. O 105, que se refere à área. O 20, que representa a diferença de temperatura. Aquele 0,25 da espessura, que eu vou escrever agora como uma fração, 1/4. E você vai já entender por quê. Lembra que na prova eu não posso usar calculadora, eu tenho que gastar a matemática que eu aprendi no ensino fundamental. Não vamos esquecer também, eu já vou colocar aqui, que tudo precisa ser dividido por 4,2, porque eu quero a resposta em calorias. Então vai aparecer um 4,2 bem aqui. Bom, vamos fazer esses números trabalharem a nosso favor. Primeiro eu vou desaparecer com a vírgula dos 2 decimais, não é? Depois eu vou perceber que, como eu escrevi o 0,25 na forma de fração, eu tenho uma divisão de fração. Lembra como é que é? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então fica assim: o que era 0,2 ficou apenas 2. O 105 eu repito. Esse 20 também vou repetir. Aquele 4 da fração vem aqui para cima. E aqui embaixo, o que era 4,2 perdeu a vírgula e ficou 42. Agora vejamos o que é que eu posso simplificar nessas contas. 42 e 105 são múltiplos de 21. 42 dividido por 21 é 2. 105 dividido por 21 é 5. Daí então agora eu posso dividir esse 2 com esse 2 aqui de baixo. E ficou apenas 5 vezes 20, que é 100. E 100 vezes 4, que vai dar uma quantidade de calor de 400 calorias. Nesse caso, o que passa pelas paredes indicadas a cada segundo. Partindo então para marcar a alternativa correta, neste caso nós teríamos a alternativa D de dado, ok? Bom, agora que a questão já está resolvida, vamos aproveitar para aprender mais. Primeiro relembrando aqueles detalhes das unidades de medida que a gente falou anteriormente. Não deixe de perceber quando você tem comprimentos dados em metro, a própria condutividade térmica depende do metro e aparece uma espessura em centímetro. Depois também não deixe de perceber quando se pede a quantidade de calor em calorias, mas eu tenho um watt aparecendo bem acolá. Isso é muito comum. O que significa dizer que eu vou precisar dessa relação, que a propósito podia nem ter sido dada pelo elaborador da questão. E é uma relação que a gente precisa lembrar. Por último, eu queria falar da teoria em si. Repara que quando você tem a intenção de ter uma temperatura no interior do ambiente menor do que a temperatura externa, então isso te dá conforto térmico, mas isso também te dá um trabalho. Como assim? Se você cria uma diferença de temperatura e lá fora está mais quente do que aqui dentro, então isso cria um fluxo espontâneo de calor. A tendência é o calor entrar no recinto. É aí onde entra o papel do aparelho de ar-condicionado. Entra calor através das paredes e o aparelho de ar-condicionado bota esse calor para fora. Repara também que existem 3 situações matemáticas. Se a quantidade de calor que sai é maior do que a quantidade de calor que chega, a tendência da temperatura é baixar. O contrário, a tendência da temperatura é aumentar. Como a intenção nessa questão é manter a temperatura, então a quantidade de calor que vai ter que ser extraída pelo aparelho de ar-condicionado vale a cada segundo a mesma quantidade
que entra por conta da diferença de temperatura. Ok? É isso. Vale a pena também dizer, sempre chamando a atenção para as unidades de medida e até como um recurso para a gente lembrar bem a expressão, que é uma expressão que não é muito usada, é grande e às vezes na hora da prova a gente não lembra. Quando você fala que o fluxo de calor é quantidade de calor por um determinado intervalo de tempo, fica esperto que fazendo a análise dimensional desse fluxo de calor, você vai ter uma unidade derivada da unidade de medida de calor, lembrando que calor é energia, dividido pela unidade de medida do tempo. Se a gente estiver operando no sistema internacional, então a unidade de medida do fluxo seria joules por segundo, que é a mesma unidade de medida de uma grandeza muito conhecida, que é potência, e que o sistema internacional chama de watts. Lembrando que se nesse caso a gente está falando especificamente de energia térmica, ou seja, da quantidade de calor, em calorimetria, o costume é fugir do sistema internacional. E essa energia aparece medida em calorias. Então, há que se ter muito cuidado quando aparece na mesma questão calorias, watts e joules. Ok? É isso. Bom, se você tiver curtido o vídeo, estiver acompanhando o canal, para não perder nenhum vídeo novo, não deixe de se inscrever. Clica aí, se inscreve, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado por e-mail e assim você não perde nada. E para manter o canal no ar, dá uma força. Não esquece de clicar aí embaixo e dar um joinha. Valeu!